Olá, aqui professor Galindo Fernandes. Estamos iniciando mais uma aula e quero sempre deixar para a meditação de todos nós, para conhecimento de todos, este grande provérbio: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Logo, isto está nos impulsionando a caminhar nesta direção do ensinamento. Estamos sempre lembrando a todos que estamos no Matemática de 0 a 10. Matemática de 0 a 10 é um título do nosso e-book, do nosso livro, que logo mais estará à vossa disposição para que vocês possam acompanhar, ler, fazer exercício. Um livro ótimo, onde você vai estar melhorando os seus conhecimentos matemáticos. Ok? Vamos à nossa aula de hoje? Vamos juntos! Mas hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a introdução ao estudo da álgebra. O termo álgebra, ele é de origem árabe e ele data do nosso calendário desde o século IX, que os árabes já utilizavam a álgebra, onde estão reunidos sentenças matemáticas. Então, quando pensamos em álgebra, pensamos em sentenças matemáticas reunidas. Bem, mas o que é uma sentença matemática? Então precisamos entender este conceito, ou entender melhor este conceito. Essa sentença matemática ela pode ser fechada ou essa sentença matemática pode ser aberta. Ou ela é fechada ou ela é aberta. Então vamos verificar com detalhes o que vem a ser esta sentença matemática fechada ou aberta. Vamos nós? A sentença matemática, como já dissemos, é um conjunto de cálculos e procedimentos matemáticos. Então, você junta tudo isto na sentença matemática. Portanto, a sentença matemática é fechada quando nas operações só aparecerem números. Lembre-se, todas as vezes que um conjunto de cálculo e procedimento matemático só tiver números, esta sentença matemática ela é fechada. Eu disse fechada quando só aparecem números. Ok. Já a sentença matemática ela é aberta quando nas operações aparecerem números e letras. Ficou claro? Ficou bem definido. A sentença matemática fechada, só números. A sentença matemática aberta, números e letras. Ok. Vamos a uma demonstração simples e rápida para melhor concebermos esse tema. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira mais 5 elevado ao quadrado menos 30. E já estou lhes afirmando que este resultado vale 3. E por que, professor Galindo, vale 3? Porque 2 à terceira é igual a 8, mais 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Pois bem, 25 mais 8, 33. 33 menos 30 é igual a 3. Eu tenho aqui e estou diante de uma sentença fechada. Só números aqui em voga. Só números. Ok? Só números. Sentença matemática fechada quando a sentença só tem números. Só aparecem números. Agora vamos para o segundo exemplo.
nesse exemplo, eu tenho x, que é uma letra, mais 5 igual a 30. X mais 5 igual a 30. Ora, esse x vale quanto? Vale 25. Então, como aqui tem uma letra, esta sentença é aberta, porque eu tenho uma letra, que depois vocês vão acostumando-se aí a alguns nomes que ela vai receber no processo de aprendizagem. Ela vai aparecer como incógnita, vai aparecer como variável, vai aparecer como valor desconhecido, entre outros nomes que queiram nos dar a esta letra, ok? Então, estamos entendidos. Sentença matemática fechada, só números. Sentença matemática aberta, números e letras. Bem, agora vamos entender alguns detalhes dessas sentenças. Elas vão estar se transformando em questões literais. Literais. Agora, para entendermos estas expressões literais, devemos entender também a linguagem matemática, que haverá uma formação de linguagem, e de uma linguagem que precisa ser conhecida, e não somente conhecida, mas também praticada. A linguagem matemática ela é essencial para o entendimento e para a resolução dos problemas. Então vamos a essa linguagem aprender um pouquinho delas e depois a gente vai reproduzir para trabalhar os exercícios. Bem, a primeira ideia é você ter uma expressão, por exemplo, um número será representado por x. Está aqui, todas as vezes que eu falar um número, eu não sei o número, olha aí onde vai entrar a parte literal, a letra. Não sei o número é desconhecido para mim, eu vou chamá-lo de x. Detalhe, eu posso chamar de qualquer letra. Estou usando o x porque o x é um elemento que se destaca como padrão. Mas aí pode ser A, B, C, D, qualquer letra do alfabeto, ok? Um detalhe, tá? Alfabeto aqui, X, Y, Z, você pode colocar qualquer letra para representar um número. Mas vamos tomar como padrão X para representarmos qualquer número desconhecido que eu não tenha. Então, o número desconhecido será chamado de X. Bem, mas se eu quiser entender um número somado a uma unidade, ora, na linguagem matemática já conheço que x é o número, e eu estou dizendo que eu quero somar o número a uma unidade, logo eu vou somar x mais 1. Tranquilos? Vamos para frente. Agora, eu quero saber o triplo de um número. E como é que eu escrevo o triplo de um número? Ora, se eu já sei que o triplo é 3 e o número é x, logo o triplo de um número é 3x, ou 3 vezes x. Deu para entender aí? E do triplo a gente pode decorrer todas as outras ideias. O quádruplo de um número, o quíntuplo de um número, o sextuplo de um número, né, o dobro de um número. Então todos eles serão tratados desta mesma forma. Tudo bem? Então vamos mais. Agora, um número elevado ao quadrado. Bem, o número já é x e o quadrado é 2. Então eu tenho um número aqui elevado a 2. Ok? Mas se eu quiser o número elevado ao cubo, então vai ser x elevado a 3. Elevado à quarta potência, x elevado a 4. E assim por diante. Bem, na sequência temos um outro desafio, é saber quanto vale a metade de um número. Um número eu já sei que é x, e a metade de qualquer coisa é dividir em 2. Então, x dividido por 2. Mas digamos que eu quisesse a terça parte, era x dividido por 3. E assim por diante. Essa é a linguagem matemática. Você tem que estar repetindo para o vídeo,
volta, assiste a aula, volta, escreve, para que isso possa consolidar a sua memória. Pois bem, o sexto exemplo que trago é a soma de dois números consecutivos. Aí eu pergunto, o que é um número consecutivo? É um número depois do outro. Consecutivo de 2 é 3. Consecutivo de 3 é 4. Quando eu quero somar dois números consecutivos, vamos imaginar que eu quero somar 2 e 3, então 2 mais 3 é 5. Mas como faço isso quando eu não conheço o número? O primeiro número, não sei, chamar de x, e o segundo número eu vou chamar de x mais 1. Então, um número somado com o seu consecutivo. Então, temos aqui a expressão matemática que nos traduz a sentença, onde aplicamos aqui uma expressão literal. Agora, nós vamos trabalhar as expressões algébricas. E essas expressões algébricas podem ser vistas como nos cálculos geométricos. Se você olhar na geometria, você vai encontrar muitos cálculos algébricos dentro do panorama geométrico. Por exemplo, a área do quadrado, que nós já estudamos, a área do triângulo, a área do retângulo, entre outros cálculos. Então, tudo isso requer a ideia de expressões algébricas. Vamos entender isso mais de perto? Olhem para cá. Vamos trabalhar aqui a área do quadrado. A área do quadrado. Professor Galindo, como é que eu vou trabalhar a área do quadrado? Não só a área do quadrado você vai trabalhar, mas vai trabalhar também o perímetro do quadrado. Uma coisa é a área, a outra coisa é o perímetro. Mas nos dois casos estamos trabalhando com expressões algébricas, sempre usando letras e usando números. Estamos aqui, estamos vendo aqui diante de nós um quadrado, e este quadrado, eu não sei as medidas, eu não tenho a medida formada, eu vou chamar cada medida dessa de x. Então esse lado é x, como é um quadrado, e o quadrado tem todos os lados iguais, todos os lados do quadrado têm a mesma medida, então é x na base, é x na altura, e todos os lados terão x. Ok? Bem, como ficará a situação da área desse quadrado? Já que todos os lados é formado por um número que eu não conheço, estou chamando de x, porque lá atrás me veio a ideia de que todas as vezes que eu quisesse um número desconhecido, eu chamaria de x. Mas vamos encontrar a área desse quadrado. Temos aqui. A área do quadrado é dado por um lado vezes o outro. Olha aí, x vezes x. X pontinho x, ou seja, x vezes x. Ou x elevado ao quadrado. Ok? Deu para entender? Quando for buscar a área, basta multiplicar esse lado vezes esse. Ou seja, uma letra vezes a outra, que vai dar x ao quadrado. Pois bem. E o perímetro, professor Galindo? O perímetro é a soma de todos os lados. Ó. É x mais x mais x mais x. Aqui, ó. X mais x mais x mais x. Ou seja, o perímetro P, vamos chamar de P, esse perímetro, é igual a 4 vezes x. Porque x mais x, 2x, mais um x, 3x, mais um x, 4x. Eis aí o perímetro do quadrado. Bem, agora nós vamos trabalhar a expressão algébrica que podem serem vistas tanto no quadrado como vimos agora, mas também nesse momento vamos observar o retângulo, ela vista diante do retângulo.
ok? Mas precisamos verificar alguma coisa. Primeiro que a área do retângulo é a base x vezes a altura y. E nós vamos verificar também o seu perímetro, que é a soma de todos os lados. Ok? Vamos nessa? Bem, área do triângulo. Ou melhor, perdão, a área do retângulo, né? A área do retângulo. A área do retângulo vai ser dada a base vezes a altura, conforme já vimos aqui. Então vamos nessa? Então eu tenho x vezes y, ou seja, base y, altura x. Olhando aqui, y, aqui embaixo também será y, e aqui do lado será x, x e x, y e y. Os lados do retângulo, estou representando por letra, porque não sei a medida que eles têm ainda. Bem, a área vai ser a base vezes a altura, x vezes y. Aqui x vezes y. O perímetro do retângulo é a soma dos lados, conforme foi no quadrado. Só que agora o nosso perímetro vai ser x mais y mais x mais y, x mais y mais x mais y. Ora, o perímetro vai ser 2x, verdade, 2x, x daqui mais x daqui, 2x aqui, mais 2y. Y aqui mais y aqui. Então, 2y. Está aí resolvido o perímetro do retângulo. Ok? Está dando para acompanhar direitinho? Então vamos nós. Alguma dúvida? Deixa lá no comentário, pergunta que eu respondo. Numérica agora, vamos trabalhar dentro do triângulo. E vamos verificar a área do triângulo. A área do triângulo, na verdade, é a base y vezes a altura x, dividido por 2. Tá? Grava isso aí. Perímetro já é a condição natural, que é a soma de todos os lados. Então vamos nós. A área do triângulo. Vamos ver como fazemos a área do triângulo. Bem, tá, temos aí o triângulo. Um lado da base do triângulo é y, ou a altura x, se posicionarmos de forma diferente, uma altura, outra base. Mas o que importa saber aqui é que vai ser um lado vezes o outro, dividido por 2, que dará a área do triângulo. Assim, conforme mostra-nos esta fórmula. A área do triângulo é x vezes y, ou seja, base vezes altura, dividido por 2, conforme foi sentenciado na introdução. Agora o perímetro do triângulo. Como é que eu vou resolver o perímetro do triângulo? O perímetro desse triângulo será este lado, mais esse lado, mais o lado aqui em cima, que eu ainda não medi, mas ele vai ter uma medida z. Logo, a soma de todos os lados, que é o perímetro, é x mais y mais z. Ok? Deu para entender a situação aí? Então, fica atento, repete a aula, para o vídeo, resolve a questão, pega questões alternativas. Na dúvida, vai lá nos comentários. O professor Galindo vai estar respondendo para você e vai retornar para você. Ok? Nos acompanhe, assista às aulas anteriores. Tem muitas aulas aí já postas no canal. Valeu, quero agradecer a você por ter estado comigo nesta aula tão especial, né? Uma aula que foi tratada sobre a álgebra e nós estamos, assim, sempre desenvolvendo as aulas cada vez melhor para vocês. Dê o seu like, dê seu ok, faça seu comentário, compartilhe, convide um amigo. Tá? Se quiser saber ainda mais, acesse nosso blog palestragalindo.blogspot.com. Convide os amigos e até a próxima aula.